Capítulo 1. Vai, vai, vai! David gritou, e John Andrews pisou fundo, conduzindo a minivan por uma fechada curva enquanto tiros soavam pela fria noite de Maine. John viu os dois sedãs pretos momentos depois, mal dando tempo para se armarem. Seja lá quem estava atrás deles, a Umbrella, os Stars corruptos ou a polícia local, não importava, eram todos da Umbrella. Despiste-os, John. David pediu, conseguindo parecer frio e controlado mesmo com as balas acertando a traseira da van. Era o sotaque, ele sempre falava assim. E onde diabos está a Falworth? John se sentiu difuso, seus pensamentos correndo e confusos. Ele arrasa numa missão, mas ataque e surpresa são de matar. À direita na Falworth e siga para a pista. Cristo, mais 10 minutos e nós já teremos partido. Faz muito tempo que John esteve num combate, mas nunca numa perseguição de carro. Ele era bom, mas estavam numa minivan. Bam, bam, bam! Alguém na traseira da van estava retornando fogo, atirando pela janela aberta de trás. As explosões da 9mm no espaço apertado eram tão altos como a voz de um deus irritado, pulsando no ouvido de John, tornando sua concentração ainda mais difícil. Só mais 10 malditos minutos. A 10 minutos da pista de decolagem, onde o voo marcado estaria esperando. Era como uma piada ruim. Semanas se escondendo, esperando, sem correr riscos, para depois serem achados na saída do país. John segurou o volante quando desciam a Rua 6, a van muito pesada para disputar com os sedãs. Mesmo sem as 5 pessoas e um monte de artilharia, o volumoso motor não era exatamente uma usina de energia. David o comprou por ser tão indefinível e discreta que agora eles estavam pagando por isso. Se eles conseguissem agitar seus perseguidores, seria um pequeno milagre. A única chance seria pegar trânsito e brincar de desviar. Era perigoso, tal como saírem na pista e morrerem baleados. Clipe! Leon gritou. E John olhou no retrovisor, viu o jovem policial agachado na janela de trás ao lado de David. Eles haviam tirado os bancos de trás para essa viagem, mais espaço para as armas, mas também significava nenhum cinto de segurança, fazer uma curva rápido demais e corpos sairiam voando. Bam, bam, mais 2 tiros dos idiotas do sedã, de um 38 talvez. John acelerou um pouco mais enquanto Leon atirava com a Browning 9mm. Leon Kennedy era o melhor atirador, David provavelmente mandando-o atirar nos pneus, melhor atirador depois de mim. Bem, e como vamos despistá-los em Exeter, Maine, às 11 da noite, num dia de semana? Não tem trânsito. Uma das mulheres jogou um clipe para Leon. John não teve tempo de ver qual delas quando girou o volante para a direita, na direção do centro da cidade. Com uma fumacenta derrapagem no asfalto, a van fez a curva na Falworth, indo para o leste. A pista de voo ficava a oeste, mas John nem percebeu que ninguém se preocupava em chegar a tempo. Primeiro as coisas básicas, se livrar dos capangas da Umbrella. Duvido que haja espaço para todos naquele voo. John viu luz vermelha e azul no espelho, viu que pelo menos um dos sedãs tinha colocado uma luminária giratória no teto. Talvez sejam policiais, o que seria uma droga. A tomada de controle da Umbrella foi perfeita. Graças a ela, cada policial neste país deve achar que tem culpa pelo que aconteceu em Raccoon City. Os Stars estavam sendo enganados também. Alguns superiores foram comprados, e seus empregados nem faziam ideia de que virariam marionetes da companhia, tornando tudo mais difícil de consertar. Nenhum dos empregados querem machucar ninguém. Ser conduzido pela Umbrella não era um crime. E se as pessoas no sedã fossem policiais? Sem antena nem aviso não é a polícia, Leon disse, e John sentiu um segundo de alívio antes de ver as barricadas aparecendo à frente. A placa de obras na pista ao lado da rua bloqueada. Ele viu o branco rosto de um homem em cima do colete laranja, segurando uma placa que dizia, devagar. O homem derrubando a placa e mergulhando para o lado. Teria sido engraçado se eles não estivessem a 130 com 3 segundos para a colisão. Segurem-se! John gritou, e Claire empurrou as pernas contra a parede, viu David segurar Rebecca e Leon agarrando a maçaneta, e a van estava arrastando, balançando e pulando como um cavalo selvagem, de um lado para o outro. E Claire sentiu um espaço abaixo do lado direito da van
quando seu corpo foi comprimido para a esquerda, sua nuca batendo dolorosamente no estepe. Droga! David gritou algo, mas Claire não ouviu sobre os gritos freios. Não entendeu até David mergulhar para a direita, Rebecca bem ao lado dele. E, wham! A van voltou para o chão com uma impressionante pancada. John parecia ter o carro sob controle novamente, mas ainda havia o agudo arranhar de freios travados vindo de trash. O estrondo de metal e vidro quebrado atrás deles foi tão perto que o coração de Claire pulou uma batida. Ela virou, viu que um dos carros havia batido na barricada, a barricada que provavelmente teriam acertado 1 ou 2 segundos atrás. Ela só conseguia ver o capô amassado, as janelas quebradas e fumaça antes do segundo sedã bloquear sua visão, fazendo a curva e continuando a perseguição. Me desculpem por aquilo, disse John, parecendo estar movido por uma alegre adrenalina. Nas poucas semanas desde que ela e Leon se juntaram aos Stars fugitivos, Claire descobriu que John fazia piadas com qualquer coisa. Era ao mesmo tempo sua característica mais amável e irritante. Estão todos bem? David perguntou, e Claire acenou. Viu Rebecca fazer o mesmo. Levei uma pancada, mas estou bem, Leon disse, esfregando seu braço com uma expressão dolorosa. Mas eu não acho que... Bam! Leon foi cortado pela poderosa explosão que atingiu a traseira da van. O passageiro do sedã disparou uma espingarda neles. Alguns centímetros acima e os grãos de chumbo teriam passado pela janela. John, mudança de planos, David falou, enquanto a van virava, sua cria e autoritária voz aumentando sobre os gritos dos motores. Eles estão nos nossos encalços. Antes que ele pudesse terminar, John fez uma forçada curva à esquerda. Rebecca rolou, quase acertando Claire. Agora a van estava indo para uma quieta rua dos subúrbios. Segurem os traseiros! John gritou por cima dos ombros. O fresco ar noturno passou através da van, casas voando enquanto John ganhava velocidade. Leon e David já estavam recarregando, agachados atrás da meia porta de metal. Claire trocou um olhar com Rebecca, que parecia tão feliz como ela se sentia. Rebecca Chambers era uma ex-Stars, trabalhou com o irmão de Claire, Chris, e junto com David e John, também ex-Stars, numa recente interrupção de planos da Umbrella. Mas a jovem mulher tinha sido treinada como médica e com conhecimento em bioquímica. Atirar não era o seu forte, até Claire atirava melhor, mesmo sendo a única que não teve um treinamento de verdade. A não ser que você desconsidere ter sobrevivido em Raccoon City. Claire tremeu involuntariamente quando John virou rápido à esquerda, desviando um caminhão parado e o sedã ganhando terreno. Raccoon City. Os ferimentos e arranhões no corpo de Claire ainda não tinham se curado, e ela sabia que o ombro de Leon ainda causava dor. Bam! Outro tiro, mas esse passou longe. Desta vez... Mudança de planos, David perguntou, seu claro sotaque acalmando como a voz da lógica no meio do caos. Não é à toa que ele foi o capitão do Stars. Todos preparem-se para o impacto. John, faça a próxima curva e depois freie. Acerte-os e corra, certo? David levou seus joelhos para cima, apoiando seus pés na parede da van. Eles nos querem tanto, deixe-os nos ter. Claire deslizou e empurrou os pés contra a parte de trás do banco do passageiro, dobrando os joelhos e cabeça deitada. Rebecca foi para o lado de David, e Leon se arrumou ficando com a cabeça perto da de Claire. Eles se olharam e Leon sorriu fracamente. Isso não é nada, ele disse, e apesar do medo, Claire sorriu de volta. Depois de passar pela loucura de Raccoon City, fugir das criaturas assassinas da Umbrella e de gente maluca, sem falar na explosão do laboratório secreto, se comparado a isso, uma batida de carro era como um piquenique de domingo. Continue dizendo isso a si mesma. Sua mente pensou e depois não pensou em mais nada, porque a van estava fazendo a curva e John pisando nos freios, logo seriam acertados por uma tonelada de metal e vidro. David inalou e exalou profundamente, relaxando seus músculos o melhor que podia. O grito dos pneus vindo rápido de trás e, wham! Uma pancada violenta, um incrível senso de vibração, um segundo que parecia levar uma interminável e quieta eternidade, e um barulho vindo logo depois, vidro quebrando e o som de uma lata esmagando um amplificado 1 milhão de vezes. David foi jogado para frente e para trás. Ouviu Rebecca emitir uma estrangulada tosse. E estava acabado.
John já acelerando de novo enquanto David ficava de joelhos, erguendo sua berreta. Ele olhou para trás e viu que o sedã não se movia, espetado no meio da escura rua, a grade dianteira e faróis esmagados. As pessoas ainda estavam atrás do vidro rachado do carro. Não é que dirijamos mal. A barata minivan verde que ele comprou só para ir até o aeroporto não tinha mais para-choques, luzes, placa ou, ele pensou, algum modo de abrir a porta de trás. Ela virou uma massa arqueada e inútil de metal mastigado. Não foi uma grande perda. David Trapp desprezava minivans e não planejava levá-la para a Europa. O importante é que ainda estavam vivos e que, por enquanto, eles conseguiram cortar o infinitamente longo braço da ira da Umbrella. Enquanto se distanciavam do carro batido, David olhou para os outros, estendendo a mão para ajudar Rebecca. Desde Caliban, ele ficou mais próximo dela do que John. O resto de sua equipe não sobreviveu. Ele apagou esse pensamento antes de se render e disse a John voltar ao destino original, sem pegar as ruas principais. Não seria bom serem vistos partindo. Umbrella atacou em Exeter há uns 2 meses, logo depois de retornarem de Caliban Cove. Bom truque, David, Leon disse. Vou ter que me lembrar disso na próxima vez que for perseguido por capangas da Umbrella. Ele acenou desconfortavelmente. Ele gostava de Leon e de Claire, mas não sabia o que sentir com 2 pessoas querendo-o como líder. Ele podia entender John e Rebecca, que pelo menos fizeram parte do Stars. Mas Leon era um policial novato de Raccoon e Claire uma universitária, que acabou sendo a irmãzinha de Chris Redfield. Quando ele decidiu romper com o Stars, depois de descobrir sua ligação com a Umbrella, ele não esperava continuar liderando. Não queria. Mas não era minha decisão, era. Ele não tinha pedido a lealdade deles, nem se ofereceu para fazer decisões. E não importava, foi como tudo acabou terminando. Na guerra, ninguém tem um luxo de escolha. David olhou em volta antes de olhar para fora, vendo as casas e prédios passarem no frio escuro. Todos pareciam reprimidos, sempre uma consequência da leva de adrenalina. Rebecca estava descarregando clipes e guardando as armas. Leon e Claire estavam sentados do outro lado, sem falar. Os 2 estavam sempre juntos. Sem diferença desde que David, John e Rebecca os acharam juntos saindo de Raccoon há menos de 1 mês. Sujos e feridos, cambaleantes do seu encontro com a Umbrella. David não achava que havia uma conexão romântica ali, pelo menos ainda. Era mais pelo pesadelo compartilhado. Terem quase morrido juntos pode ser uma experiência vinculante. Até onde David sabia, Leon e Claire eram os únicos sobreviventes de Raccoon que sabiam sobre a contaminação pelo T-Virus da Umbrella. A criança que eles tinham consigo tinha uma vaga ideia, apesar de Claire ter a protegido cuidadosamente da verdade. Sherry Birkin não precisava saber que seus pais foram responsáveis pela criação das mais poderosas armas da Umbrella. Era melhor para ela lembrar dos pais como pessoas decentes. David, algo de errado? Ele saiu dos seus pensamentos e acenou para Claire. Desculpe. Sim, estou bem. Na verdade, estava pensando na Sherry. Como ela está? Claire sorriu e ele viu como ela brilhou ao dizer o nome de Sherry. Ela está bem, está se acomodando. Kate é como uma irmã para ela, um ótimo adicional. E ela gosta dela. David acenou. A tia de Sherry parece boa, e além disso, ela seria capaz de proteger Sherry se a Umbrella decidir perseguir a garota. Kate Boyd é uma advogada criminal competente, uma das melhores da Califórnia. A Umbrella faria um bem em ficar longe da única filha de Birkin. É uma pena que o mesmo não se aplique a nós. Isso não tornaria as coisas mais fáceis. Rebecca tinha terminado de organizar as armas e foi se sentar perto dele, tirando uma mecha solta de cabelo da testa. Seus olhos mais velhos do que o resto do rosto. Com quase 19 anos, ela já passou por 2 incidentes da Umbrella. Tecnicamente, ela tem mais experiência do que todos nós. Rebecca não falou por um momento, olhando para as ruas passando. Quando finalmente falou, ela manteve a voz baixa, seu olhar o estudando. Você acha que eles ainda estão vivos? Ele não se preocuparia em dar uma imagem ensolarada. Jovem como era, a garota tinha um jeito para ver através das pessoas. Eu não sei. Ele disse cuidando para não deixar os outros ouvirem. Claire queria desesperadamente encontrar seu irmão. Eu duvido.
A gente já deveria ter tido notícias. Ou eles estão com medo de serem pegos, ou... Rebecca suspirou, nem de surpresa, nem de alegria. Mesmo que eles não consigam nos contatar, o Texas ainda tem as frequências abertas, não é? David acenou. Texas, Oregon, Montana, todos canais abertos com membros confiáveis do STARS. E nenhuma ligação há mais de um mês. A última mensagem foi de Jill. David a tenha decorado. Na verdade, a mensagem o perseguia diariamente. Sãos e salvas na Áustria. Barry e Chris na pista do quartel-geral da Umbrella. Parece promissor. Preparem-se. Preparar-se para juntá-los, para chamar as poucas tropas que ele e John reuniram, para invadir o verdadeiro quartel da Umbrella, o poder por trás de tudo, para combater o mal na raiz. Jill, Barry e Chris foram para a Europa para descobrir os verdadeiros líderes da Umbrella, começando pelo QG internacional na Áustria. E desde então, desapareceram. Levantem a cabeça, crianças, John disse lá em frente, e David desviou do sério olhar de Rebecca, desviou para ver que já estavam na pista de decolagem. Seja lá o que aconteceu com seus amigos, eles descobrirão em breve.